Então, bom dia, pessoal. Essa é a 13ª aula da disciplina de Física 3 do Instituto de Física da UFRJ para o período 2021/1. Nós vamos acabar hoje esse capítulo de capacitância e, para isso, a gente vai ver dois tópicos que dizem respeito à questão de energia, tá? E como a gente viu logo no começo desse capítulo, como motivação, né? A gente falou, né, que os capacitores eles podem ser utilizados para não só armazenar carga elétrica, né, como também eles podem ser utilizados para armazenar energia, tá? A gente vai ver então nessa aula de hoje justamente uma maneira de quantificar o quanto um dado capacitor armazena de energia, né? Pelo fato dele ter sido carregado até um estado final com uma certa carga Q maiúsculo, né? Através de uma diferença de potencial V maiúsculo. Tudo isso em módulo, né? E depois a gente vai ver uma coisa que eu considero que é um dos resultados mais sensacionais, né, sobre Física 3, de Física 3, que é a gente vai motivar, a gente vai mostrar que a gente pode pensar que a energia que se armazena no capacitor, na verdade, ela também pode ser pensada como estando armazenada não nas partículas carregadas, mas no próprio campo elétrico que você tem que criar, que você cria junto com esse armazenamento de carga. Existe um campo elétrico dentro do capacitor e a gente vai ver que uma outra maneira, que é uma maneira muito frutífera, vai dar muitas consequências, e a principal delas é a possibilidade de a gente ter campos elétricos e magnéticos se propagando sozinhos, de maneira independente das cargas, no espaço livre, tá? Isso, se vocês vierem a fazer Física 4, é o que permite, e foi o que o Maxwell previu no final do século XIX, a existência de campos, ondas eletromagnéticas, tá? E que portam, que carregam, que transportam energia, momento linear e momento angular, tá? Então, o primeiro passo nesse sentido vai ser o clímax desse capítulo, eu diria que é tentar nos convencer de que associado a um campo elétrico tem energia, onde quer que ele exista, tá? Então vamos por partes, tá? Vamos começar primeiro vendo qual é a energia que a gente tem que despender para levar um capacitor desde um estado inicial em que ele tem carga inicial, né? Zero em módulo em cada uma das placas, né? E que, portanto, a DDP entre as placas também é zero, tá? Não tem nenhuma carga. E a capacitância, ela é uma capacitância dada C maiúsculo para esse capacitor, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar a carregá-lo e num estado final, num instante final, eu vou copiar o mesmo capacitor, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ctrl C, Ctrl V. É a mesma geometria, o mesmo capacitor, só que
como eu carreguei ele até um valor final de carga, então, ao invés de eu ter aqui carga zero e potencial zero, né? Eu vou ter um valor final para carga que é o Q maiúsculo e para DDP vai ser o V maiúsculo, tá? Então agora tem nas placas cargas com esse valor final Q maiúsculo, tá legal? Então isso é o processo de carga desse capacitor, tá? Ele começou com carga zero, DDP entre as placas também zero, e acabou com uma carga final Q maiúsculo e DDP entre as placas consequente V maiúsculo. A capacitância, né? É claro que ela é o tempo todo o mesmo valor C maiúsculo, porque a capacitância, mais uma vez, ela não depende de quanta carga tem no capacitor, ou qual é a DDP entre as suas placas, né? Esse é o resultado-chave que nos motiva a definir capacitância. Ela só depende da geometria do capacitor e do eventual meio isolante que está recheando a região entre as placas, tá? Então eu fiz diferente aqui, tá? Para carga, em cada instante, eu chamei de Q minúsculo, tá? E ela no instante inicial era zero, no instante final é que ela é o Q maiúsculo. No instante intermediário, entre o início do processo de carga e o final do processo de carga, a carga Q que tem nas placas em módulo, ela não é nem tão pequena quanto zero, nem tão grande quanto a carga final. Eu ainda não cheguei lá. E idem para DDP. Ela não é nem tão pequena quanto zero, nem tão grande quanto o valor final V maiúsculo quando eu tiver acabado de carregar. Beleza? Bom, e aí a minha pergunta vai ser: para eu sair desse estado inicial, ligando isso aqui numa bateria, né, por exemplo, que faz com que se transfira a carga de uma das placas condutoras através do circuito até a outra placa, né? Para eu fazer esse processo e chegar nessa situação final de carga Q maiúsculo e V maiúsculo, eu vou ter que realizar algum trabalho, alguma energia vai ter que ser despendida para movimentar essas partículas carregadas, né? E fazer com que elas se disponham, no final das contas, nessa configuração aqui de uma das placas ser positiva e a outra negativa. Algum trabalho vai ser realizado pela força elétrica nessa redistribuição das partículas livres através das placas, né? E eu quero justamente saber como eu calculo esse trabalho, tá? E olha só o jeito de eu fazer isso, pessoal. Eu vou de novo. Eu acho que eu já copiei, talvez funcione, deixa eu ver. Ótimo, funcionou. Eu vou de novo representar aqui o capacitor numa situação intermediária, num instante intermediário entre o começo, o início e o fim, tá? E aí eu vou supor que nesse instante intermediário, típico, a placa, qualquer uma delas, tem carga de módulo Qzinho
Qzinho entre zero e Qzão, e como tal, a DDP entre essas placas é Vzinho, tá? E aí para eu calcular qual é o trabalho que é feito para fazer essa carga, eu vou imaginar que um tanto de carga dq muito pequenininha, como que estaria sendo transportada de uma para outra dessas placas nesse instante tzinho, em que em cada uma delas tem carga de módulo Qzinho e DDP entre as placas V. Se eu conseguir calcular qual é o trabalho que tem aqui que eu tenho que despender, fazer para carregar esse pouquinho de carga infinitesimal, aí depois eu vou somando esse valor que eu vou tentar expressar aqui para o trabalho, né? Devido a esse transporte pequenininho, se eu conseguir fazer isso, e aí eu faço uma integral, né? Desde a situação inicial até a situação final. Tá claro qual é a estratégia que eu vou seguir para calcular o trabalho? Todo mundo acompanhou ou não, pessoal? Sim. Tá bom? Mas antes de eu fazer isso, eu vou lembrar o seguinte, olha. O trabalho da força elétrica conservativa, justamente por ser uma força conservativa, ele é menos, esse menos sempre nos assombra, né? O pessoal às vezes se confunde, ele é menos por ela ser uma força conservativa, isso permite, ele é independente do caminho, do processo para sair do início até o fim, como que a gente vai pelo meio, né? E isso permite que a gente defina uma função energia potencial e o trabalho é justamente a variação, esse tanto de trabalho infinitesimal é a variação infinitesimal da tal energia potencial elétrica com o sinal trocado. Mas esquece um pouquinho essa segunda coisa que eu escrevi e o que é trabalho de qualquer força? É força elétrica, no caso, produto escalar com deslocamento. Mas o que é força elétrica? É a carga de uma partícula de teste vezes o campo elétrico. Produto escalar com deslocamento que ela sofre, tá? Então, finalmente, eu vou, como o campo elétrico que a gente está considerando é um campo elétrico conservativo, ele também pode ser escrito como, não é? Menos o gradiente do potencial elétrico. Produto escalar com dl. Última coisinha, menos eu passo para frente, carga da partícula de teste, gradiente de uma função produto escalar com dl, é claro que é a variação infinitesimal da função sob esse deslocamento infinitesimal dl. Ou seja, eu vou substituir isso tudo por dv. E isso foi relembrar essa fórmula, né?
Isso é o dW elétrico ou menos dU. Então, menos com menos cancela. E isso foi recordar essa fórmula, tá? E vamos interpretar essa fórmula, o que que ela significa, tá? Depois eu vou aplicar aqui nessa situação já já, tá? Mas vamos primeiro interpretar essa fórmula. A gente tem o seguinte: a gente deslocou uma partícula pontual de teste com carga Q0. Ela estava imersa sob a ação de um campo elétrico E, é esse campo elétrico aqui, que causava então uma força elétrica sobre ela. E o que que a gente fez? A gente imaginou deslocar essa partícula de teste com carga Q0 num deslocamento pequenininho infinitesimal dl, tá? Azul aqui eu desenhei, tá? E ao fazer isso, ela saiu desse ponto inicial preto e foi para um ponto final, aqui na ponta do deslocamento final, né? Extremidade da seta final, laranja. E nesse deslocamento pequenininho, ela acabou passando por uma variação infinitesimal de potencial elétrico dV. É isso que essa fórmula quer dizer, né? Tá legal? Então vamos pegar agora e integrar essa fórmula porque isso foi só para um deslocamento infinitesimal, né? Vamos pegar e integrar essa fórmula para um deslocamento que essa partícula pontual sofresse, não infinitesimal, mas um deslocamento finito. Desde esse ponto inicial aqui até um certo outro ponto que agora está numa distância finita. O que que eu teria que fazer? Eu teria que integrar desde o ponto A até um ponto B. Por qual caminho? Não faz a mínima diferença, né? Porque como a força elétrica ela é conservativa, tanto faz eu ir de A até B por esse caminho azul que eu desenhei, ou qualquer outro caminho, contanto que seja os mesmos pontos extremos, né? Que o resultado para essa variação de energia, né, é o mesmo resultado, tá? Então, eu não preciso dizer ao longo de que curva, que caminho eu estou deslocando a partícula, tá? E o que eu faço de um lado, eu faço do outro lado da fórmula, né? Tecnicamente, isso aqui seriam integrais de linha, tá? De cálculo 3, mas essa integral, devido ao caráter conservativo da força eletrostática ou do campo eletrostático, isso é independente do caminho, né? Então, o resultado aqui, do lado esquerdo, eu vou chamar da energia, a diferença de energia, ou o trabalho que eu tive que despender
eu, o agente externo, que é menos o trabalho da força elétrica, para fazer a partícula de teste se deslocar sob a ação desse campo elétrico do ponto A até o ponto B. E isso ficou armazenado na forma de uma energia. E esse trabalho, quanto é? Q0 é a carga da partícula de teste, suposta fixa, constante, e ΔV é, então, a diferença de potencial entre esses dois pontos. Ou melhor, esse ΔV é exatamente o potencial no ponto final menos o potencial no ponto inicial, porque esses é que são os limites inicial e final dessa integral. Então, essa fórmula aqui, eu estou recordando, tá? Vocês já meio tinham visto, a gente viu isso no capítulo de potencial elétrico e para a própria interpretação do que era o potencial, né? Potencial elétrico, a variação dele, melhor dizendo, entre dois pontos, é igual ao trabalho de um agente externo dividido pela carga de uma partícula de teste para transportar essa partícula entre os dois pontos cuja diferença de potencial a gente está querendo determinar. Tá? É essa situação. Então, eu vou usar esse significado dessa fórmula, pessoal, para agora aplicar nessa situação aqui. Eu vou convencer vocês que essa situação, que é o processo de carregamento de um capacitor, desde o estado neutro inicial até o estado final carregado, eu vou tentar convencer vocês que ele passa por uma situação, instante a instante, infinitesimal de transporte de uma partícula pontual de uma das placas para a outra das placas, que estão a uma distância finita, não infinitesimal. Isso aqui pode ser 5 centímetros, poderia ser mais longe, não é uma distância infinitesimal, por um lado. Por outro lado, em cada instante, até eu chegar no resultado final, eu vou só transferindo muito pouquinho de carga infinitesimal. E mais importante ainda, eu posso pensar que essa carga que eu estou transferindo de uma para outra placa para chegar no meu resultado final é uma carga que está sendo transportada por uma partícula hipotética pontual que está sendo transferida através de uma DDP que é V minúsculo, tá? Então, o que eu vou querer convencer vocês, ver se vocês acham isso razoável. Eu vou adaptar essa fórmula aqui, que eu rededuzi, relembrei e chamei atenção para qual é o significado de cada grandeza que está nessa fórmula. Eu vou adaptar para essa situação concreta que a gente tem aqui, que é uma situação intermediária no processo de carga do capacitor. Então, eu quero que vocês olhem para essa situação em que o capacitor, nesse instante T, ele tem uma certa capacitância que é independente do instante, só depende da geometria. Mas ele tem uma carga que ainda não é toda a carga final, Q maiúsculo, é só um pouquinho, Q minúsculo em cada placa. Nesse instante, devido a essa carga, ele tem uma DDP em módulo entre as placas, que não é a final ainda, é um pouquinho menor, V minúsculo. E para eu continuar carregando,
o capacitor, eu tenho que transferir um pouco de carga infinitesimal dQ, pensada como associada a uma partícula pontual, de uma para outra das placas. Então, o que eu estou querendo é, dada aquela fórmula que eu rededuzi, né, que significa qual é a energia despendida para transportar uma partícula pontual com carga Q0 através de uma diferença de potencial ΔV, foi essa fórmula aqui, nessa situação aqui, eu quero que vocês adaptem essa fórmula, troquem a notação no fundo, né? Identifiquem, adaptem essa fórmula para essa situação aqui. E vocês, sem se deixar iludir, enganar pela notação, tá? Mas só lembrando o que é o significado de cada uma dessas três grandezas que está aqui nessa fórmula. Energia que eu gastei para transportar uma partícula pontual, uma certa carga, através de uma certa DDP. Adapta isso para essa figurinha aqui, no caso do processo de carga de um capacitor. Como é que vocês podem reescrever essa fórmula? Mudando um pouquinho a notação para adaptar a essa situação aqui. Porque isso é que vai ser o trabalho ou a energia que eu vou adicionar nesse instante intermediário ao capacitor, né? Conforme eu vou carregando ele. Eu estou querendo que vocês, essas notações aqui, devido ao significado de cada uma dessas três grandezas, que vocês agora identifiquem isso nessa nova situação aqui, em que eu tenho uma partícula. Quem é a partícula pontual? Qual é a carga dela? Antes eu tinha chamado de Q0. Do que eu estou chamando agora? E ela vai ser transportada, essa partícula, através de uma certa DDP. Se vai, qual é essa DDP, a notação que eu estou usando aqui? E aí, finalmente, com isso, qual é o tanto de energia que eu adiciono nessa etapa intermediária para carregar o capacitor? Professor, Diz, Pedro. eu tô pensando aqui, eu acho que dá pra. É porque antes a carga era fixa, né? Porque é uma carga de prova. Mas Agora aqui, dá pra né? gente chamar ela pela equação Mas do o capacitor. importante, Pedro, antes ela era um Q0. Eu tinha dito que a carga dela era Q0, né? Mas o nome que eu dou, isso não se preocupa tanto. Sim, Só sim. pensa no significado dela. Ela era a carga da partícula de teste. Então, aí agora daria pra gente chamar ela de CV, né? Que é Esquece um pouco isso, integrar de por novo. enquanto. Teria como, não? Esquece um pouco isso. Ou seja, nessa figura aqui, qual é a partícula
para eu continuar carregando as placas, uma positiva, a outra negativa, qual é a partícula que eu estou imaginando nessa figura que eu estou transferindo de uma para outra placa? E mais particularmente, ela é pontual? E qual é a carga dela? Nesse desenho aqui. Eu diria DQVzinho, professor. E a carga seria Eu pontual. quase escutei, Matheus. Repete. Desculpa, professor. Eu disse que seria DQVzinho e a carga seria pontual nessa representação. Perdão. Eu só estou perguntando qual é a carga dessa partícula pontual que está sendo transferida de uma para outra placa. Só a carga. Qual é? DQzinho. Isso. Não é isso, pessoal? Não se deixa enganar. Eu acho que isso preocupa as pessoas. Mas vamos lá, mais uma vez. O que tem nessa fórmula aqui? Que eu deduzi para vocês de novo, tá? O que tem nessa fórmula é: quando eu movo uma partícula com carga Q0, se eu vou chamar de Q0, DQ, Zezinho, não importa. O significado é, dado uma partícula pontual com uma certa carga, se o que eu vou fazer com ela é transportá-la através de dois pontos, de um ponto para outro. Pontos esses aos quais está atribuída uma diferença de potencial com um certo valor, que por acaso eu chamei de ΔV, mas independentemente do nome que eu estou dando para esse valor, ΔV, o que a fórmula deduzida diz? Para eu calcular qual é a energia que eu tive que despender para fazer esse movimento dessa partícula pontual através de uma certa DDP, eu tenho que simplesmente, não me interessam os nomes que eu chamo para carga e para DDP, mas o que eu tenho que fazer para ter a energia despendida? Eu tenho que multiplicar a carga da partícula pontual, seja lá qual é o nome que eu dou para ela. Pelo quê? Pela diferença de potencial entre os pontos inicial e final do movimento dessa carga, dessa partícula pontual. Então, eu posso ou não posso adaptar essa fórmula aqui, mudando a notação para ficar mais de acordo com a minha nova situação, da seguinte maneira: a energia que eu vou gastar ao transferir nesse instante T intermediário só um pouquinho de carga, não é toda a energia finita que eu vou armazenar no capacitor. Essa que eu estou tentando escrever aqui é só um pouco da energia, aquela que eu tive que despender nesse intervalo de tempo de T até um T mais um DTzinho, um pouquinho. Mas isso ainda não é um estado típico, é uma transferência típica intermediária entre o início e o fim. Então, nessa situação intermediária, eu vou pegar, ao invés de escrever ΔU, eu vou escrever DU, só para eu me lembrar que não é toda a energia que eu gasto para carregar o capacitor desde a carga zero inicial até a carga final, é só um pouco. Então, é por isso que eu vou adaptar essa fórmula na notação para esse ΔU eu escrever DU, primeira coisa. Segunda coisa, quem é a carga que eu estou, nesse instante, transferindo? É só um pouco de carga.
Então, é isso que eu estou... E para não confundir a notação, perdão, a carga que tem nas placas é Qzinho, eu já chamei de Qzinho. Não é essa carga que eu vou transferir toda numa tacada só de uma para outra placa, nesse instante. Não. Nesse instante, eu já tenho a placa, em cada uma das placas, com carga Q em módulo. O que eu quero pensar é qual é a energia para transferir mais um pouquinho de carga. Então, para eu não confundir a carga que já tem lá naquele instante com a carga pouquinha, muito menor do que essa que já está lá, só um pouquinho, entre as placas, eu vou chamar essa carga um pouquinho de dQ, como está aqui. E ela faz o papel dessa carga no sentido de que ela é quem? Ela é a carga de uma partícula pontual e imaginária que eu estou movimentando de uma para outra das placas. Então, quem faz o papel nessa figura aqui, né, de partícula pontual e a sua correspondente carga, é esse pedacinho pretinho, infinitesimal pontual, que tem carga o quê? Como alguém aí falou, acho que foi o Matheus, né? dQ. E, finalmente, pergunto eu, quem faz o papel de ΔV? Nessa nova situação aqui. Ou seja, essa partícula pontual com carga dQ, que sai daqui e vai para lá, ela vai ser deslocada através de uma diferença de potencial que eu tenho que chamar nessa situação aqui de que letra? Quem é o Vizinho. análogo? Vzinho, não é? Todo mundo está acompanhando, pessoal? Se eu escrever aqui Vzinho, não é Vzão, porque eu ainda não cheguei no final. É só um V intermediário entre zero e Vzão. Se eu escrever isso, todo mundo concorda que isso que eu escrevi aqui é isso aqui, adaptando direito a notação nessa situação? Alguém está com dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque isso é que eu vou usar, tá? Essa fórmula aqui, tá? Que no fundo eu estou tentando convencer vocês que é essa aqui. Todo mundo concorda ou não? Eu concordo, professor. Isso aqui parece, a impressão que eu tenho é que às vezes o pessoal fica achando que é meio... você, ora tu escreve a diferencial numa das grandezas, ora tu escreve noutra, tu tá meio querendo nos tapear. Mas antes da notação, independente da notação, mais importante do que a notação, é o que uma determinada fórmula, né, ela significa, representa. E eu espero ter convencido vocês que o que eu estou querendo responder aqui é quanta energia para transferir um pouquinho de carga de uma placa para outra, onde essas placas já estão um pouco carregadas e já tem um pouco de diferença de potencial entre elas, quanta energia para a próxima transporte infinitesimal de carga que eu vou fazer, eu tenho que despender. E eu espero ter convencido vocês que é isso aqui adaptado a essa representação com esses DQzinho, Qzinho, Vzinho. Eu espero ter convencido vocês disso, tá?
Mais uma vez, tá legal, pessoal? Vocês concordam? Por mim, sim. Bom, e por que que eu quero convencer vocês disso? Porque agora eu vou chegar. Isso que eu escrevi foi quanto? Foi só a energia para transferir esse pouquinho de carga durante uma etapa intermediária do processo completo de trazer o capacitor, desde o estado inicial absolutamente neutro, sem carga nenhuma, até o processo, até o estado final, em que ele está com a carga Q maiúsculo que me interessar, dar ele no final. E uma DDP final V maiúsculo. Em todas as etapas, é claro, se eu achar conveniente, daqui a pouco eu vou achar, a capacitância, é claro, não tem C minúsculo. A capacitância é sempre, dado que o capacitor está fixo com uma certa geometria, um certo meio isolante entre ele, a capacitância é sempre fixa, dada, constante. Ela não varia no processo de carga, porque ela só depende da geometria do capacitor. O que está variando é a carga em cada instante, desde zero até o final, e a DDP em cada instante entre as placas, desde zero até o final. Estão acompanhando? Então, Sim. se eu quero agora o trabalho ou a energia final que se armazenou nesse processo completo de carga, responde para mim, o que que eu tenho que fazer com essa formuleta aqui? Se eu quero agora responder, não quanta energia eu gastei só para transportar um pouquinho, com uma carga na placa já dada Q minúsculo, mas sim eu quero responder quanta energia eu tenho que gastar para, desde o início, totalmente neutro, até o final, totalmente carregado. O que que eu tenho que fazer com essa fórmula? Integrar. Não é? É uma soma, né? Mas é uma soma no contínuo, né? Essas cargas que eu estou transferindo, de Q, a primeira transferência é com carga Q minúsculo inicialmente zero. Mas aí, conforme eu vou transferindo, eu vou carregando uma das placas positivamente e a outra negativamente. Em cada uma dessas etapas infinitesimais, né, eu estou fazendo esse tanto de trabalho. E, portanto, se armazena esse tanto de energia potencial no capacitor. Para eu ter a energia total armazenada, eu tenho que fazer uma integral disso aqui, né? E vocês vão me dizer, desde que vão me dizer direito como é que a gente vai fazer essa integral. Porque o integrando é isso. Eu espero ter convencido vocês. dq vezes v, que é a mesma coisa que vdq. Mas agora eu tenho que integrar. E cá para nós, é integrar do início até o final, não é isso? E o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado, não é isso? Então, esse lado esquerdo, eu vou simplesmente chamar de U e só. E essa letra, essa notação, eu vou interpretar. Isso é a energia que eu tenho que gastar, que eu despendo
para carregar um capacitor desde um estado inicial neutro até um estado final com uma certa carga final Q maiúsculo e V maiúsculo. O lado esquerdo é isso. É esse significado, tá? O lado direito é que vocês têm que me dizer o que eu faço com isso, hein? Para integrar direito isso aqui. Vocês têm alguma sugestão para mim? Colocar o dq em função de V? É uma possibilidade, ou o contrário, o V como função de quê, né? A pergunta que não quer calar é a seguinte: esse V aqui, que é propriamente o integrando, se eu deixasse aqui dq, né? dq só está indicando, né, cálculo, né? Qual é a variável em relação à qual a gente está integrando? É a carga. Então, a pergunta que não quer calar é o seguinte: vem cá, esse integrando é ou não é uma função da variável de integração? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: vocês vão querer me passar esse V aqui para fora da integral? E aí, o que vai sobrar seria só a integral de dq, e aí ficaria uma coisa assim. Eu vou escrever algo que eu estou perguntando. É um V vezes a integral do início até o fim de dq, continuo com o meu Vzinho, e aí do início até o fim, o início era zero, o final é a carga completa Q maiúsculo, então seria isso. Essa coisa que eu fiz aqui é legítimo? Vocês concordam com isso? Não. Por que não? O que é o correto? Bom, o V ele não é constante, né? Então, teoricamente, não tem como tirar da Exatamente. integral. Exatamente. Não é óbvio que esse V minúsculo, e foi por isso que eu chamei de V minúsculo, conforme eu vou carregando desde o início até o final, responde para mim, o V minúsculo no início era zero, no final ele é um valor máximo de DDP entre as placas. No meio do caminho, no estado intermediário, ele é um certo valor V minúsculo genérico, que não é nem zero, nem Q, nem zero, nem V maiúsculo. Ou seja, esse V minúsculo, ele nitidamente não está variando conforme eu vou carregando o capacitor, ou seja, esse V minúsculo, ele não é uma função do Q minúsculo, é isso que eu estou perguntando. E o Matheus disse, percebeu que seria. E vocês, todos outros? Vocês concordam que esse V minúsculo, ele não é uma constante conforme varia o Q minúsculo? Concordam ou discordam? E se ele não for constante, ele não pode ser passado para fora. Isso que eu fiz aqui está errado. Concordam ou discordam, pessoal? Ninguém está acompanhando, só o Matheus? Me dá um feedback aí, Tô pessoal. acompanhando, professor. Concordo, professor. É isso aí. Do fundo do coração ou só porque eu estou insistindo muito? Bom, Não, se sim. vocês concordam, então a questão é, esse V minúsculo, ele é uma função de Q minúsculo. Ele não é uma constante. Então, eu preciso saber qual é a relação entre V minúsculo e Q minúsculo. Vocês têm algo a me ajudar com relação a isso? Aí usa aquela equação C igual a Q sobre V. Exatamente, né? Ou seja, eu vou usar a
própria definição de capacitância, que é que C vocês poderiam dizer, não, o que é verdade é que C é igual a Qzão sobre Vzão, Maurício. E isso não vai te ajudar, porque tu precisa de Qzinho e Vzinho. E aí, como é que vocês me contra-argumentam? Isso é válido para qualquer instante, né? A carga no capacitor sobre a DDP dele tem que ser igual à capacitância sempre, não só no Exato. final. Portanto, eu posso também, no estado intermediário, usar que essa razão é o mesmo valor C da capacitância, esse é que foi o resultado-chave para definir capacitância, né? Que existe uma relação linear para um capacitor com uma geometria dada, fixo, forma, tamanho, configuração relativa, entre a carga nele e a DDP entre as suas placas. Não interessa se é uma certa carga final e uma certa DDP final ou intermediária, não é isso? Então, essa última igualdade que eu escrevi aqui também é correta. E esse é que é o caminho das pedras. Porque aí eu vou usar aqui esse Vzinho, podia ser o Qzinho também, como vocês preferirem. Eu vou substituir esse Vzinho por Qzinho sobre C. Moral da história. U igual a integral do início ao fim de Vzinho, que é, resolve daqui, Vzinho é Qzinho sobre Czão. Não existe Czinho. Se você quiser, Czinho é igual a Czão, tá? Não tem uma capacitância que está variando como função da carga e da DDP. Não, a capacitância justamente não tem esse problema, né? Ela é a constante de proporcionalidade linear entre Qzinho e Vzinho. Ou Qzão e Vzão, tanto faz. A razão é sempre o C. Vezes dQ, né? Perdão, integrado em dQ, né? Em Q. Então, agora dá para fazer. Por quê? Porque o Czão não é uma função de Q. Então, eu posso tirar ele para fora da integral. E qual é a integral de Q dQ? É claro que é Q2 sobre 2. E eu tenho que ir desde o início até o fim. No início, o Qzinho era quanto? 0. E no fim, o Qzinho é quanto? Qzão. Moral da história. Primeira fórmula. E aí agora vocês podem se divertir. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Usando que Qzão sobre Vzão é igual a C, vocês podem escrever essa mesma fórmula, que dá um certo valor numérico para a energia armazenada, em termos aqui no caso da carga e da capacitância. Vocês também podem escrever equivalentemente como meio Qzão Vzão, ou, finalmente, como meio CV2. Qualquer uma dessas três expressões dá corretamente a energia que eu armazeno num capacitor quando eu levo até uma carga final Q maiúsculo e DDP final entre as placas V maiúsculo, se ele tiver uma capacitância C maiúsculo, tá? Qualquer uma dessas fórmulas diz a mesma coisa.
Beleza? Tá legal esse negócio, pessoal? Tá sim, professor, tudo certo. Então, vamos fazer um exemplo de aplicação dessas formas que o pessoal costuma se embananar. Se eu pegar e dobrar a carga num capacitor, ao invés de eu ir para a carga final 1 coulomb num capacitor dado e perguntar qual é a energia que eu armazenei para carregá-lo 1 coulomb, 1 coulomb numa das placas, menos 1 coulomb na outra, eu perguntar, se eu dobrar a carga, ao invés de eu perguntar qual é a energia para eu carregá-lo até 1 coulomb, eu quiser perguntar qual é a energia para carregá-lo até 2 coulomb. Isso é uma pergunta típica e o pessoal costuma errar muito. Essa energia vai ser o dobro, vai ser igual, vai ser metade, vai ser 4 vezes maior, vai ser 1/4, vai ser 1/8, o que que é? Comparado com carregar um capacitor até uma certa carga final, eu levá-lo até o dobro de carga, a energia que eu tenho que despender é metade, igual, 2 vezes, 1/4, 4 vezes, fala alguma coisa. E é uma aplicação direta dessas fórmulas. Perguntando de novo. Se ora eu carrego um dado capacitor até uma carga final Q, ora eu carrego até uma carga final 2Q. Como é que se compara a energia que se armazena num primeiro caso com o segundo caso? O segundo caso é maior, menor, igual, exatamente qual é a relação com a primeira energia que eu despendi. Vai ser 4 vezes maior, né? Vou dividir 4 também. Q quadrado sobre 2C que tem ali. Mas e se eu olhar para cá, não parece que é só o dobro? Mas Sim. a tensão também dobra, porque Exato, né? tem a razão Quando o constante. pessoal erra isso, e o pessoal erra muito, tá? Eu acho que é porque talvez, eu não sei, eu estou tentando entender o que se passa na cabeça deles, e eu acho que deve ser isso. É porque eles preferem olhar para essa... Todas essas 3 formas dizem a mesma coisa. Só que aí, se eu decorar só essa, ou só olhar para essa, ingenuamente, eu achar, ah, não, o cara falou que a carga dobrou para o mesmo capacitor. E esquecer que toda vez que eu dobro a carga, eu também tenho que dobrar para um dado capacitor. A DDP, se eu esquecer isso, eu concluiria que a energia simplesmente dobrou, né? Eu estaria achando que o V pode ficar o mesmo que era antes, e isso está errado, não pode, porque para um dado capacitor existe a relação linear entre carga e DDP. Então, não é que eu não possa usar essa expressão, eu posso, mas eu não posso, ao usá-la, me esquecer que o V dobra junto com o Q. Se eu usar essa aqui, talvez fique mais óbvio, não sei. Porque aí, se eu dobrei a carga, mas o capacitor é o mesmo, é sinal que o C é o mesmo, porque o C só depende da geometria, nunca de quanta carga tem. E aí, então, é só botar, dobrar o Q e é claro que vai quadruplicar a energia. Tá legal? Beleza, pessoal? Beleza. A gente decora as fórmulas, mas tenta ver, né, a situação, o contexto, o domínio de validade, o significado das coisas nas fórmulas decoradas. Beleza? Bom, então vamos passar para o segundo tópico. E esse sim que eu acho bem fantástico, tá? Sensacional, que é o seguinte. Eu não vou fazer uma demonstração genérica,
E eu vou fazer como o livro de texto faz. Para isso, eu vou pedir para vocês imaginarem um capacitor de placas planas e paralelas. Com área de cada uma das placas A, distância entre as placas L, eu prefiro usar L e não D, porque D, às vezes, nas fórmulas pode confundir com diferencial, tá? Então, eu prefiro usar L. E é um capacitor de placas planas e paralelas. Qual é a capacitância dele? Se eu precisar, tá? Eu vou anotar aqui um monte de coisas. Bom, antes disso, perdão. Vamos dizer que ele foi carregado até uma carga final Q maiúsculo. Aqui e como consequência, a outra placa ficou com menos Q, tá? E elas estão tão próximas entre si, né, que eu vou tratar, como sempre, né, esse capacitor plano paralelo como se fosse planos infinitos. Mentira! Ele tem uma área finita, e se a rigor ele fosse infinito, a carga em cada uma das placas também seria infinita se eu estivesse supondo que ela está uniformemente distribuída, tá? Mas isso é para a fórmula ficar simples, tá? A fórmula correta, exata, ligeiramente diferente dessa, por exemplo, para capacitância. Que com essas hipóteses, contudo, ela é essa aqui. Capacitância desse capacitor depende da sua geometria, a área e a distância entre as placas, e do meio, estou supondo que é vácuo, entre as placas. Ao eu ter carregado até carga Q em módulo em cada uma das placas, se estabeleceu uma DDP V maiúsculo entre as placas, tá? Ao eu ter carregado essas placas, esse capacitor, existe um campo elétrico vermelho, uniforme e estacionário, que tem módulo quanto? O módulo dele é, se fosse um plano sozinho, qual é o campo elétrico que ele cria infinito? O jeito mais fácil de fazer isso, eu acho que é pela lei de Gauss. Seria sigma sobre 2 epsilon zero, onde sigma seria a densidade superficial de carga. Mas acontece que não é um plano sozinho. É um plano do lado de um outro com a mesma carga em módulo, densidade superficial, só que de sinal oposto. Então, como é que é a história? Na região entre as placas, o campo se somam. O campo da placa positiva se soma com o da placa negativa, se reforça e dobra. Já na região fora das placas, os campos se cancelam pelo princípio de superposição. Moral da história: qual é o módulo do campo elétrico vermelho entre as placas e é só lá que tem campo elétrico? Fora, o campo elétrico é zero. E dentro, qual é? Não é sigma sobre 2 epsilon zero, mas é sigma sobre epsilon zero, porque dobra. Tá bom? Beleza? Esse é o módulo do campo elétrico. Eu listei um monte de coisinhas aí que a gente sabe sobre um capacitor plano paralelo, tá? Qual é o campo elétrico, qual é a capacitância, tá aí listado, um monte de coisinhas. Agora a gente descobriu uma outra coisa, que é, nesse capacitor,
por acaso é um capacitor plano paralelo. Isso aqui que a gente deduziu primeiro foi geral. Mas agora eu vou pegar uma dessas fórmulas e vou escrever para esse caso do capacitor plano paralelo. Eu vou reexpressar essa energia, que do jeito que eu deduzi aqui, pessoal, qual é a sugestão? A sugestão forte, e é como a gente pensou até agora o tempo todo, é: quando eu carrego um capacitor, ou quando eu distribuo partículas carregadas no espaço, essa distribuição faz com que elas tenham associado consigo uma chamada energia potencial. E o que é costume se pensar que é energia potencial? Energia potencial é uma energia que a gente associa à posição, à configuração, ao posicionamento das partículas no espaço, né? A energia cinética tem a ver com o movimento delas, já a energia potencial tem a ver com a posição delas, né? É assim que a gente tradicionalmente pensa para a energia potencial, como essa que a gente acabou de deduzir aqui, né? No caso do processo de carga de um capacitor. Então, um jeito de a gente pensar essa energia que tem no capacitor dada por essa expressão, ou qualquer uma de outras, se vocês preferirem, essa energia ela existe pelo fato de, numa das placas, eu ter partículas positivas carregadas, e na outra, numa certa distância, com uma certa espalhamento, densidade, né, eu tenho partículas negativas em outras posições, né? É um jeito de pensar. O que eu vou querer convencer vocês é que tem um outro jeito de pensar, onde essa energia está. Ou seja, ao invés de eu pensar essa expressão para energia como sendo devido, como se estivesse essa energia ligada às posições das partículas carregadas, eu vou tentar passar uma outra visão para vocês de como pensar onde essa energia pode estar, tá? Como? Eu vou simplesmente reescrever qualquer uma dessas fórmulas, eu vou pegar essa primeira aqui logo. Para esse caso particular do capacitor simples, plano paralelo, que as fórmulas são simples, e vou tentar escrever essa fórmula, essa primeira aqui, o máximo possível em termos do campo elétrico, tá? Me deixa fazer isso, tá? Me dá um crédito de confiança. Então, o que é o quê? O quê eu consigo expressá-lo em termos do campo elétrico, olha só. O Q ele é sigma vezes A. Então, se eu chegar nessa formulinha e continuar, o sigma sendo Q sobre A, isso vai ficar Q sobre epsilon 0A, concorda? E aí, finalmente, eu tenho que o Q é epsilon 0 E vezes A. O que eu estou querendo fazer? É o que eu tinha pedido para vocês me darem um crédito de confiança, tá?
Eu vou pegar essa fórmula aqui para o U e tentar expressá-la o máximo possível em termos de campo elétrico, tá? Então, o que está aqui nessa fórmula, eu vou expressar como ε0 é A. Isso que eu acabei de mostrar. E esse V? Esse V é a DDP, né, entre as placas. E é por isso que eu peguei o livro também. Um capacitor plano paralelo. Esse campo elétrico aqui, vermelho, que só existe entre as placas, ele é constante, né? Independente, ele é uniforme e estacionário, tá? Então, qual é a DDP entre as placas? A DDP, esse V é DDP, é um delta V, é um V. Nesse capítulo todo, a gente está usando só V e não delta V. E ele é o módulo, então ele é o quê? É integral de E escalar dl entre as placas, né? Indo de uma para outra das placas, e só liga para o módulo. Mas como o campo elétrico é uniforme, né, independente do espaço, homogêneo, é claro que essa DDP é o quê? Vocês sabem me dizer? Como o campo elétrico é uniforme, independente do espaço, eu posso ou não passar ele para fora dessa integral, pessoal? Pode. E o que vai sobrar então para o V? O V vai ser o quê? O deslocamento, não? O V todo, perdão, não só o V. Qual é a expressão final dele? É campo vezes deslocamento? Não é isso? Para esse caso particular de um campo constante, tá? Essa fórmula aqui, às vezes vocês podem querer decorar lá do ensino médio, isso está errado. Isso só vale para um campo elétrico uniforme, homogêneo no espaço, que é o caso. Eu estou fazendo isso para ser mais simples, tá? É o caso. Então, eu vou substituir esse V aqui por EL. Concordam? E agora eu vou ajeitar essa formulinha. E isso é onde eu queria chegar, praticamente. Na verdade, eu quero um pouquinho mais. Eu consegui expressar a energia que se armazena no capacitor em função do campo elétrico, na verdade, o quadrado dele. E sobrou essas coisas aqui, que são o quê? A área das placas e L é a distância entre as placas. Então, o que eu quero é que vocês me digam o que é esse A vezes L, volta para a figura do capacitor. O que é essa área A ou essa aqui dessa placa, a sua área, multiplicada por essa distância. O que é isso, pessoal? Seria o volume? Fala melhor. Volume do quê? O volume que o campo atravessa? Fala um pouquinho mais. O que é atravessar? Melhora isso um pouco. Hum, Fala melhor. Tenta ser mais preciso, mais... Acho que eu não consigo mais não, professor. Eu tenho que passar para um colega. Seria Então, volume entre as placas?
é um jeito de pensar, é o volume entre as placas, o volume da região entre as placas, né? Mas tenta aproveitar o que eu acho que foi o Matheus falou. Ao invés de pensar nas placas e no volume da região entre as placas, tenta aproveitar o campo e falar de outra maneira. A região que está em jogo é essa aqui, né? Tenta falar em termos de alguma coisa do campo, sem falar das placas. O que é esse A vezes L? Fala em termos do campo. Como o Matheus meio falou, mas aí depois ele correu um pouquinho. Em termos do campo, o que é A vezes L? Fala aí, de alguma outra maneira. Onde existe campo elétrico, pessoal? Onde é que o campo elétrico é diferente de zero? Na região entre as placas, né? Fora é tudo zero, certo? Exato. Então você pode dizer que A vezes L também é o quê? Qual é outra maneira de falar quem é A vezes L? O espaço onde o campo atua? Se você quiser falar assim, tá quase lá. Por que não fala simplesmente? A vezes L é a região, é o volume, perdão, melhor dizendo, não confundir área com superfície, não confundir comprimento com curva, não confundir região com volume, tá? Área, volume e comprimento são números, propriedades de figuras geométricas, tá? Que são superfície, curva e região tridimensional. Então, por que não falar que A vezes L é o volume daquela região onde existe campo elétrico? Fora dessa região, que é a única onde tem campo elétrico vermelho diferente de zero, em qualquer outro lugar, o campo elétrico é zero. Não é isso? Então eu vou interpretar, antes de qualquer coisa, eu vou continuar escrevendo essa fórmula como meio epsilon zero é ao quadrado, eu repito. Isso aqui eu percebo que é um volume. Para não confundir com DDP, eu uso esse V cursivo, tá? V cursivo meu é de volume, tá? Diferente de DDP, cuidado, tá? Mas eu já percebi que isso é um volume. Só que agora, o que eu estou querendo que vocês soltem a imaginação e reinterpretem esse volume, não como sendo da região entre as placas carregadas do capacitor. Eu estou pedindo para vocês, não pensa assim. Pensa de outra maneira e me diz se essa outra maneira também está correta ou não, pelo menos nesse caso aqui que a gente está tratando. Esse mesmo volume não pode ser dito como sendo o volume da região do espaço onde o campo é diferente de zero. Também não pode ser pensado assim? Certo ou errado? Concordo, professor. E o que eu ganho se eu pensar assim? Eu ganho, vê se vocês acham. Divide toda essa fórmula por esse volume. E aí o que fica? Essa razão entre a energia por volume,
que se revelou estar associado com campo elétrico nessa situação super particular, dessa maneira aqui, com o módulo dele ao quadrado, essa razão entre energia e volume, é claro que eu vou chamar de U minúsculo, e é uma densidade de energia, não é isso? Por quê? Porque eu estou pegando uma energia e dividindo por um volume. E aí vem a minha conclusão final. E depois eu vou dizer que isso vale sempre, tá? Para o caso particular que eu peguei como motivação, foi uma situação com campo elétrico uniforme estacionário, homogêneo, constante, para simplificar todos os cálculos. Mas aí eu cheguei em que conclusão? Que, vê se vocês concordam, onde há campo elétrico, ali eu posso pensar que pela presença do campo elétrico, num dado ponto, se ele é diferente de zero, naquele mesmo ponto, eu pude associar uma densidade de energia naquele ponto. Que eu vou agora, se eu me esquecer de onde isso veio, que foi das placas, o que é de partículas carregadas numa placa positiva, noutra negativa, eu vou reinterpretar, eu vou repensar isso da seguinte maneira. Onde quer que haja campo elétrico no espaço, em qualquer que seja o instante, eu vou pensar que essa presença do campo elétrico naquele ponto, naquele instante, faz com que, nesse ponto, haja também energia, ou melhor, uma densidade de energia. Conclusão final. Isso eu não provei no caso geral, mas eu vou agora generalizar, e isso é verdade, tá? Tudo pode se mostrar isso em geral e também está de acordo com medidas e observações. Onde quer que haja um campo elétrico, função do tempo e do espaço. O que eu mostrei para vocês não foi esse caso geral, não. O campo elétrico ele era estacionário e ele era uniforme. Mas agora eu estou dando um pulo. E esse pulo se verifica experimentalmente, bate com todas as observações, e é esse pulo que faz com que a gente se convença que um campo elétrico ele tem associado consigo sempre energia, onde quer que ele exista, tal que a densidade dela é proporcional ao quadrado do módulo do campo elétrico. Quer esse campo elétrico varie no tempo ou varie no espaço. Qualquer campo elétrico, sempre a gente imagina que onde quer que ele exista, ele não é zero, ali também, simultaneamente, existe uma densidade de energia. Energia por volume. Joule por metro cúbico. Tá? Por incrível que possa parecer. E isso é corroborado com algo que a gente só pode ver, só vê em Física 4, que é justamente o campo magnético também vai ter uma coisa parecida quando a gente estudar campo magnético, ele também vai ter energia associada com ele. E aí, ao esses dois campos, o elétrico e o magnético, eles terem energia,
Se houver uma onda deles, e isso vocês vão, se fizerem Física 4, vão ver que existem ondas elétrico-magnéticas, essa onda vai poder, por muito abstrata que ela seja, uma onda de campos, tá? Não é uma onda de água, é uma onda de campos. Mas apesar de toda essa abstração, essa onda ela vai carregar energia por si só, tipo o que já está aqui no campo elétrico. E no magnético também vai ter, tá bom? E esse é que é o resultado fantástico, sensacional, que em parte leva a gente a pensar que esses campos elétrico e magnético, eles não são simplesmente abstrações matemáticas sem maior significado físico, não, tá? O fato dele agora, conforme eu motivei aqui para vocês, ele ter associado consigo o campo elétrico uma energia onde quer que ele exista, energia é algo razoavelmente palpável e que tem consequências concretas, né? E eu não preciso falar, por exemplo, o Sol, por que o Sol nos ilumina, nos deixa ler de dia, né? Ou por que ele nos queima, o Sol? É justamente porque dele, Sol, vem uma onda eletromagnética, ele está irradiando o tempo todo ondas eletromagnéticas, e essas ondas, elas têm energia, e na forma de campo que elas são. E, portanto, elas tanto podem ter energia eletromagnética na forma de ondas de luz, luz é um caso particular de ondas eletromagnéticas, e, portanto, ela permite nos iluminar. O dia é diferente da noite. Mas ela também, ondas eletromagnéticas, tem como caso particular calor, tá? Um tipo de calor, que é os raios infravermelhos, tá? E é isso que nos queima na praia, tá? Ou na piscina. A gente ganha aquela cor, fica bronzeado na pele, porque o Sol também, através das suas ondas eletromagnéticas, eles não só têm energia no visível, que é a luz, como uma energia nessas ondas numa outra frequência, que é a do infravermelho, que dá, então, não ilumina, mas queima, né? Bronzeia, tá? E isso tudo tem a ver com o fato do campo elétrico ser um repositório, né, de energia também. Tá legal, pessoal? Então, como exemplo disso, eu vou calcular o seguinte. Ao invés de eu calcular, dada uma casca fina esférica, com raio R, e só nela superfície, carga Q, ao invés de eu me responder qual é a energia que eu tenho que gastar para trazer essas partículas de carga total Q lá do infinito, em diferentes direções, e depositá-las, essas partículas com carga total Q, sobre essa superfície esférica. É claro que eu vou gastar uma certa energia, né? Pensando em termos de deslocamento de partículas carregadas. Eu deixo para vocês pensarem como resolver isso para calcular qual é o U
para ter essa situação final. Carga Q espalhada numa superfície esférica de raio R, trazendo-as partícula a partícula lá do infinito e botando aqui. Tem um jeito de fazer isso via trabalho, tá? Não é muito difícil, tá? E eu já vou até dar o resultado para vocês. É esse aqui. Cuidado com esse fator meio, tá? É esse o trabalho que vocês gastariam para construir essa superfície esférica de raio Rzão e carga total Qzão. Tá legal? Ela é positiva porque essa energia? Porque como, sei lá, se Q for 5 Coulomb, o primeiro pouquinho que vocês vão trazer lá do infinito é 0,001 Coulomb. Positivo. Aí se espalha por aqui. O próximo infinitésimo de carga como ela tem o mesmo sinal, né, porque eu preciso chegar no 5 Coulomb final, o próximo a carga positiva que eu trouxer, ela vai ser repelida por essa que eu já acabei de colocar, porque tem mesmo sinal, tá? Então é por isso que essa energia ela é positiva, tá? Porque eu tenho que fazer trabalho positivo para juntar, forçar com que essa carga de 5 Coulomb fique, apesar de ter o mesmo sinal, né, nessa superfície esférica. A tendência natural dela seria se repelir e voltar para o infinito, tá? E é onde o estado de energia mínima, né? Bom, eu peço para vocês aceitarem que se fosse calcular via trabalho, eu não vou fazer, mas você encontraria esse meio K0 Q2 sobre R, tá bom? Então isso é um resultado que eu vou comparar já daqui a pouquinho. Meio K0 Q2 sobre R. Mas agora eu vou fazer de outra maneira. Sabe como que eu vou fazer para chegar nessa fórmula, nesse resultado? Eu vou pensar, olha, pessoal, se a gente tem uma casca esférica de raio R com carga Q uniformemente distribuída nela, eu pergunto, ela cria ou não campo elétrico? Tem campo elétrico aí devido a essa casca? Sim. Então diz para mim, quanto é esse campo elétrico aqui dentro da casca? Zero. Zero, né? E fora da casca? Como ela tem simetria esférica, não é isso? Está uniformemente distribuída a carga Q. Qual é o campo elétrico fora? Seria o valor da carga sobre ε0 4πr ao quadrado? Exatamente. Ou seja, K0 Q
dividido por r ao quadrado na direção radial, certo? Concordo. É aquela história, né? O mais rápido para fazer isso é via lei de Gauss e simetria esférica. Mas, de qualquer maneira, tem aquele resultado, não tem? Uma fonte de carga com simetria esférica, mesmo que ela não seja uma partícula, ela, fora dela, ela cria um campo elétrico como se, de mentirinha, ela fosse uma partícula no centro da distribuição, com toda a carga lá. Que é isso que está escrito aqui. Mas cuidado, porque como ela não é uma partícula, ela é uma casca, dentro dela não há campo, só há campo do lado de fora. Eu vou desenhar as linhas de campo azuis no lado de fora, supondo que a carga é positiva, tá? São raios, né? Estão acompanhando esse desenho que eu fiz? Sim. Então, qual é um jeito de eu calcular a energia associada a essa situação via campo? O que vocês me dizem que eu tenho que fazer? Porque essa fórmula aqui me dá densidade de energia, energia por volume. No caso de um campo não uniforme ou não estacionário, isso é du dV. Um pouquinho de energia por um pouquinho de volume em cada instante, em cada ponto. Então, se eu usar essa fórmula aqui, digam para mim conceitualmente o que eu teria que fazer para, usando essa fórmula, calcular a energia que tem aqui nessa situação no campo. Que, se Deus quiser, se tudo funcionar direito, deve coincidir com essa energia aqui que eu calcularia via trabalho. Como é que eu calculo via campo? Diz para mim, conceitualmente, qualitativamente, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho campo elétrico azul aqui, do lado de fora, radial, né, conhecido, qual é ele? É esse aqui, K0Q sobre R2. Em cada lugar que tem campo elétrico azul, aqui, 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 não aqui porque é zero lá dentro, mas em todo o resto fora, onde tem campo elétrico diferente de zero, existe também um pouquinho, né? Não é isso? De energia, numa caixinha ali infinitesimal, não é isso? Então, como é que eu calculo a energia em toda essa região onde tem campo? O que eu tenho que fazer, pessoal? Tem que integrar, não? Tenho que integrar, não é? Então, vamos fazer isso. Primeiro, vamos escrever que a densidade de energia associada a esse campo é agora meio ε0, e aí pega o módulo dele e eleva ao quadrado. K0 ao quadrado, Q ao quadrado, sobre R à quarta. Estão acompanhando? Sim. Mas agora, isso é o quê? Isso é para uma caixinha pequenininha, com um certo volumezinho, dV. É o quanto de energia tem
nesse volumezinho pequenininho, essa região pequenininha, infinitesimal, por volume infinitesimal. Então, se eu quiser saber quanto de energia tem na caixinha, eu tenho que pegar esse U minúsculo e multiplicar pelo volume naquele ponto. Então, eu estou preparando a integral que eu vou fazer. Tecnicamente, isso aqui, para quem já viu em cálculo 3, seria uma integral de volume. E como é que vai ficar? Meio ε0 K02 Q2 sobre R4. E aí agora eu tenho que escrever um volumezinho. E aí, quem já viu cálculo 3, o volume em coordenadas esféricas, que é o mais esperto de eu fazer, um cubinho em coordenadas esféricas, quem já viu, se viu, seria ter que integrar, expressar o volume como dr vezes r d θ vezes r seno θ d φ, tá? E aí teria que integrar em r, θ e φ. Mas eu não vou nem usar isso, tá? Porque o que eu vou fazer é o seguinte. Esse campo ele tem simetria esférica, não tem? Ele só depende da distância radial até a casca. Então, sabe o que eu vou usar? Eu vou pegar cascas infinitesimais verdes. Eu estou exagerando aqui a espessura delas, que é para poder ver mais fácil, tá? Mas eu vou pegar cascas concêntricas com a distribuição vermelha carregada, que tenham raio menor R minúsculo e raio maior, elas têm que ter uma espessura infinitesimal, tá? Que é para eu preparar a minha integral. Esse é que vai ser o elemento de volume que eu vou usar, essa casca espessa infinitesimal verde de raio R menor e raio maior R mais dr. Qual é o volume dessa casca verde espessa com espessura dr? Esse volume eu deixo para vocês se convencerem. Aqui eu estou repetindo, tá? Que esse volume dessa casca verde que eu acabei de definir, que é onde eu vou somar a energia, escrever a energia para depois integrar. Esse volume dessa casca assim definida, eu deixo para vocês se convencerem que é 4πr2dr, tá? Esse volume dessa casca verde que eu acabei de falar, tá? Um jeito formal de ver isso, tá? É porque se o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo, vocês podem formalmente diferenciar essa fórmula e isso vai dar exatamente isso que eu falei. 4πr2dr. Só que isso é uma coisa formal. Vocês têm que se convencer que diferenciar essa fórmula, que dá isso, realmente esse resultado é o volume dessa casca verde infinitesimalmente espessa que eu desenhei. É isso que vocês também têm que se convencer.
que é para não ficar aceitando coisas mágicas, tá? Por que se o volume de uma esfera de raio R é esse, essa diferencial dessa expressão dá o volume de uma casca infinitesimal. Isso é que vocês têm que se convencer e eu deixo para vocês pensarem, tá? Mas é verdade. Então é esse volume que eu vou usar. E agora eu tenho que integrar essa coisa. Deixa eu repetir isso aqui, tá? Eu não vou tapear vocês não, só vou reorganizar aqui, que é para escrever esse du, que é o meu integrando, como sendo meio. Vou juntar esse 4π com epsilon zero. 4π epsilon zero. K ao quadrado. K0, né, ao quadrado. Q2. K0 ao quadrado. Q2. E aí fica R2dr dividido por R4, ou seja, R2 é o que sobra embaixo, dr. Essa fórmula que eu acabei de escrever é essa fórmula aqui rearranjada, que é a fórmula para o quanto de energia tem dentro dessa casca verde, que é só um pedaço da região no espaço azul onde tem campo elétrico diferente de zero. Então, essa coisa que está aqui, que se simplifica ainda, lembrando que K0 é 1 sobre 4π epsilon zero, né? Se simplifica para isso aqui, ó. Agora eu tenho que integrar esse troço. E eu tenho que integrar de onde até onde? Eu tenho que integrar em R, que é para pegar todas as cascas verdes de espessura infinitesimal para cobrir toda a região onde existe campo elétrico. Onde quer que exista campo elétrico, existe energia associada com ele. Então, olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu tenho que integrar o Rzinho de que valor até que valor? Diz para mim, por favor. A integral que eu tenho que fazer na variável radial R minúsculo é de que valor até que valor de raio? De R até infinito, que é onde De R atua maiúsculo, né? isso, o raio. Tá? Não integrem de zero. Por quê? Porque de zero até Rzão não há campo elétrico. Então tem que integrar de Rzão até o infinito. E tenham fé. Porque você pode dizer, pô, vai ter que integrar no infinito, sei lá o que vai dar. Tenham fé. Tenham calma. E o que eu integro de um lado tem que integrar do outro. Meio K0, Q2 eu passo para fora, que é um fator constante. E a integral que eu tenho que fazer, no fundo, é simplesmente essa aqui. No lado esquerdo dá a energia que eu quero calcular. E a integral dá quanto, pessoal? Quanto é que essa integral de dr sobre R2, a primitiva, é quanto? É menos 1 sobre R. É exatamente menos 1 sobre R. Não percam esse menos. E quais são os limites? Aqui eu errei, né? Aqui eu errei, não é isso? Concordo? Os limites são de R igual a Rzão até infinito. Eu insisti tanto e escrevi errado aqui. É de Rzão, concorda?
Não é isso? É Concordo. isso. Substituam. Não vai dar isso aqui? O infinito vai dar zero, porque 1 dividido por infinito é zero. E aí, em Rzão, como tem o limite superior menos o inferior, né, vai dar 1 sobre Rzão. E é o que eu queria demonstrar, né? Ou seja, como eu tinha falado, antecipado aqui, se vocês fizessem por trabalho, via o trabalho para deslocar partículas do infinito e botar em cima dessa superfície esférica vermelha carregada, vocês obteriam isso também, tá? Eu não fiz, mas acreditem em mim, vocês podem fazer. Só que aqui eu fiz pelo campo. E cá para nós, aceito que o campo tem energia, com uma densidade dada por essa expressão que a gente acabou de ver há pouquinho, foi um resultado cá para nós, sei lá, tem umas integrais aí, mas é um resultado meio ridículo, né? A gente chega à mesma coisa, dessa outra maneira, tá? E é isso que eu queria dar como exemplo para vocês, dessa história de energia estar associada a um campo elétrico. Tá? Com isso, eu vou parar a gravação e oficialmente a aula está encerrada. Quem quiser perguntar, como sempre, pode ficar à vontade.